Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 27 de Assembly. Então, a primeira coisa, como sempre, abrimos o nosso VS Code no arquivo referente à aula anterior, que inclusive não foi salvo, observem. Né? Vou salvar com Ctrl S, ok? Vamos começar fazendo o seguinte, vamos salvar como aula 27. Agora sim. O teclado ele responde um pouco lento, mas ok. Antes de começar a edição, vamos fazer uma coisa para... É mais decorativo, né? Vamos... Porque, veja, as instruções estão todas com a mesma cor, né? Parece um arquivo de texto, né? Mas é um arquivo com a extensão .asm. Então, vamos ver se tem uma extensão para reconhecer o assembly. Opa, esqueci aqui do M, né? Aqui, olha, essa extensão. Agora sim, vamos instalar. Confiar no editor e já instalou, tá vendo? Agora vamos fechar aqui as extensões. Vamos fechar esse arquivo e pronto, ó, voa lá, né? Tá bem bonitinho, olha. Muito bem. Ocultamos a área do Explorer, né, do gerenciador de arquivos. Vamos só aumentar um pouquinho a nossa fonte. Ó. Pronto, melhorou. Muito bem. Aí começando a editar. Primeira coisa. Vamos tirar essa linha que não é necessária, né? Tá. Aí. Muito bem. Veja, observem a linha 13 a 14, 13, 14 e 16. A similaridade com as linhas 23, 24 e 25. Né? Por exemplo, na linha 13, a gente move, né, ou copia 4 lá no registrador EAX. Já na linha 23, nós fazemos a mesma coisa, mas com o número 1 e não 4, né? Que é o número da syscall de saída, o número 1, enquanto o 4 é o da escrita. Em EBX, nós colocamos aqui a saída, no caso, a tela, né? Que é porque a syswrite precisa desse argumento, né? Onde escrever, né? Para onde mandar a impressão. Para a tela, para a impressora e assim por diante. Para algum arquivo, né? Já no caso da Syslizit, ela precisa só do status de saída, o valor, né? O status de erro, o status de saída, enfim. E a interrupção é a mesma, né? Para que o kernel execute a syscall. Então, o que a gente pode fazer é criar. Vamos tentar. Vamos fazer da mesma forma. Vamos criar uma rotina de escrita. Né? Vem aqui no final e vou criar escrita dos pontos, esse rótulo. Aí o que eu faço? Vamos mover aquelas 3 linhas que nós acabamos de comentar
Olha, e claro, a interrupção também, né? Agora, linha 14 aqui. Aí, opa, de novo, né? O nosso amigo aqui, teclado, tá muito legal, né? Mas ok, pronto. E aí eu tenho que ir no lugar onde estava, né, estavam aquelas instruções, eu coloco call escrita. Claro, e aqui tem quando eu uso call, eu preciso usar um ret, né? Tá? O call é como se fosse aquele go sub, e o ret, o return. Ok? Muito bem. Ah, ok, esse é o primeiro passo. Vamos fazer só mais uma modificação. Deixa eu ver se seria o momento. Porque, veja, o nosso laço, ele ocorre entre as linhas 9 e 16. Né? Então, toda hora, ele compara lá o conteúdo, né, de ECX, né, daquele endereço de memória, com o caractere nulo. Né? A ideia aqui é ver se a string, né, que é o argumento, que é, no caso, o primeiro argumento, terminou ou não. Para ele saber que a string terminou, ele tem que procurar o caractere nulo. Então ele compara, cada volta que ele dá aqui, ele está olhando um caractere, né? Como está indicado aqui na linha 13. Ó, né? Então ele compara o caractere com o caractere nulo. O caractere é o que está contido naquele endereço, ou seja, né? A string lá, ela tem um ou mais caracteres, então eu vou comparando um a um com o caractere nulo. E se encontrar, termina. Né? Vai aqui para esse rótulo de fim e não há retorno. Acabou, saiu aqui. Né? Aí o que ele faz? Ele coloca um, né, que é o número de caracteres, né, coloca um em EDX e chama a escrita. Né? E aí o que falta? No A ele põe o 4, no B ele põe 1, no C já está, né, o endereço, né? Enfim, então chama a escrita e retorna. Depois ele aumenta em uma posição o endereço, né? Vai para o endereço seguinte, né? 1 byte. Ele avança 1 byte. É, vamos dizer assim, ele avança, né? Ele avança uma posição de memória, é melhor dizer. Tá. E aí ele volta de novo para testar o próximo caractere. Tá? Muito bem. O que a gente pode fazer aqui para evitar toda hora ter que colocar um em EDX? O que a gente pode fazer? Pegar essa linha, Ctrl X, e colocar antes, aqui, tá? Antes do loop, né? Não precisa toda hora alimentar EDX seguidamente com um, entende? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, vamos salvar, e aí as próximas modificações a gente começa a colocar aqui um sufixo A, B, C e assim por diante. Tá? Então vamos salvar. Ctrl S, salvamos. E vamos rodar agora. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem. Não. O buffer não tem as instruções, mas tudo bem.
Nas menos F, ELF 32, e o nome agora é aula 27. 27.asm. Ok? Tá, um problema. Por que que ele não encontrou, né? Ele é incapaz de abrir o arquivo. Por quê? Porque a gente está na pasta, não está na pasta adequada, né? A pasta é Assembly Linux aula 18. Então tá bom, então vamos mudar para aquele diretório. Assembly Linux aula 18. Muito bem, agora sim. Ele reclamou de alguma coisa aí. Vamos lá. Tá vendo? Warning. O último. Onde eu vi o último aqui? Não, o rótulo sozinho, na linha, em uma linha sem os dois pontos, pode ser problema. Pode ser. Então vamos lá. Linha 28. Não estou vendo a razão aqui. O que será que está acontecendo? Linha 28. Ah, não, é claro, não é return. Ok, é ret, tá? É que eu falei que o call equivale ao GoSub, né? Lá do Basic. E o ret equivale ao return. Só que não tem return, né? É ret, né? Quer ver? Agora sim. Pronto. Né? Não é que o professor erra, tá, pessoal? Ele faz de propósito para ver se o pessoal está prestando atenção. É bem simples, tá? Tá, agora vamos perdão. Tá, vou salvar aqui novamente. Tá. Agora é a hora da link edição. A montagem já foi feita. Bom, como eu salvei, eu vou montar de novo. Pronto, tá. Agora a link edição. LD -M ELF underline I386 I386, gente, não é o 286, é muito antigo, né? Ok. E aí o objeto, veja, nós criamos o objeto aula 27. Olha ele aqui, ok? Então vamos lá, aula 27. Aqui, ó. Aula 27.o. Né? Menos O. E aí vamos dar um nome de aula, underline aula. Muito bem. Agora vamos rodar. Ponto barra, underline aula. Primeiro sem argumento. Parece que não aconteceu nada. Tá, mas é porque eu não coloquei o argumento. Vamos colocar lá, Jesus. Pronto, escreveu. Tudo bem? Então, em termos práticos, em termos do resultado, nada mudou. A gente só reordenou o nosso código, né? O código fonte aqui está um pouquinho mais, talvez mais claro. Tá? Muito bem. Para um passo, mais um passo agora. Né? A gente criou lá a rotina de escrita, né? Chamando e retornando. A gente tirou aquela instrução move edx para fora do laço. E agora a gente vai fazer um passo, também mais um passo. Por quê? Veja, vamos olhar esse laço aqui. A cada volta ele chama a escrita.
correto? Né? Faz a comparação, se for diferente do caractere nulo, ou seja, a string não terminou ainda, né? Não chegamos no último caractere, ou seja, ele vai escrevendo caractere por caractere. Né? Ele vai avançando lá na memória até encontrar o caractere nulo. Mas a gente pode fazer uma otimização que é tirar o call escrita do laço. Né? Simplesmente ele vai rodando até o fim da string, até encontrar. E depois imprime de uma vez só. Vamos tentar fazer isso. Tá, então vamos lá. Então, o primeiro passo, parece simples, que seria simplesmente pegar essa chamada aqui e colocar, né, depois do laço. Eu vou até colocar uma linha aqui, seria uma linha para ficar um pouquinho mais claro. Só que se a gente fizer só isso, não é suficiente. Por quê? Vamos pensar. Deixa eu só abrir um pouco aqui porque veja, vamos olhar no laço. Olha. O laço agora é entre as linhas 10 e a linha 15. O problema, o laço, ele não termina, né? Ele fica em loop, é um loop, né? A única saída dele é esse aqui, ó, JZ, JZ fim. O que acontece? Quando encontrou lá o caractere nulo, ele pula para o fim. Só que, o que acontece? Não escreve. Por quê? O rótulo fim tá aqui, ó. Tá? E então, peraí, então não é o momento aqui, né? Tá? E se a gente colocasse o call escrito aqui depois de fim? É uma possibilidade. Só que, veja, lá na frente, quando o endereço era nulo, né? Nem entrava no laço, já pulava para o fim. E tá certo, finalizou. Mas se o call escrito estivesse aqui, ele ia escrever alguma coisa. Mas como? Escrever o quê? Né? E outra, veja, a gente pode até fazer aqui, mas não vai funcionar. Quer ver? Vamos lá. Então, aqui está claro que nunca vai, a linha 17 nunca será atingida. A gente pode até salvar. Vamos salvar como agora aula 27A, ok? Que nós vamos começar a modificar esse arquivo aí. Pronto. E aí a gente não mexe naquilo que estava funcionando, que é a aula 27. Tá, então vamos tentar essa primeira alternativa, que é colocar... Aliás, não, antes, né? Eu já retirei e vamos tentar então rodar. Vamos lá de novo no terminal. Clear. Agora é 27A, correto? Espera aí, mas é um NAS aqui. Não deu problema. Vamos para a montagem, para a link edição. Ele deve ter criado o 27A.o, correto? Olha ele aqui, tá? Bom, pessoal, vamos ver o que acontece nessa situação. Vamos rodar e veja, nada aconteceu. Tá? Eu rodei o programa com o argumento, né? E nada foi impresso. Por quê? Veja, como a gente já antecipou, quando eu tenho um argumento,
Então, essa primeira comparação aqui, ela já está superada, né? Porque o endereço não é nulo, né? Se fosse nulo, se não houvesse argumento, aquele endereço seria nulo e o programa nos redirecionaria, ou nos moveria, né, para o final aqui. Tá? Mas não é nulo. Então, entra aqui no laço agora, né, que seria a segunda comparação. De qualquer forma, veja, a única forma de sair desse laço, né, entre as linhas 10 e 15, é por esse salto condicional. Né? Quando aconteceria isso? Quando o caractere encontrado fosse o caractere nulo. Né? Mas não é, o primeiro caractere é J. O primeiro caractere da string que está naquele endereço guardado em ECX. Ok? Mas digamos, né, qual que é a ideia aqui? Justamente é percorrer a string até o final dela. No final da string haveria o caractere nulo e pronto, aí ele sairia. Ok? Tá. Mas você vê que se ele pular para essa posição, não a chamada, a subrotina, né, o procedimento escrito não é chamado. Ou seja, a linha 17, do jeito que está aqui, nunca ela é atingida. Ok? Então a gente tem algumas alternativas aqui, né, do que fazer. Algumas. Uma dá certo, digamos, e algumas não dão certo. Quer ver? Por exemplo, se eu colocar essa linha call, né, a chamada lá depois do rótulo, vou colocar depois do rótulo. Ok. O que acontece? Primeiro, voltando lá no começo, qual o sentido de, não havendo argumento, e, portanto, o redirecionamento seria para a linha 18, para que chamar escrita? Então, aí temos o primeiro problema. Segundo que... Então, vamos fazer esse teste? Vamos salvar. Vamos limpar aqui a nossa tela. Vamos montar. Vamos link editar. E vamos rodar, mas sem argumento primeiro. Né? Que seria esse caso. Né? Então, não tem argumento, o programa é desviado para esse rótulo, para essa posição aqui. E aí chamaria a escrita. Então, primeiro, chamar a escrita para quê? Não há nada para escrever. E mesmo que a gente chamasse, vamos ver o que acontece. Ó. Nada. Né? Por que nada? Porque o call escrita, né, a rotina escrita, além desses argumentos em A e em B, né, quando eu falo A e B, eu quero dizer EAX e EBX. Só estou querendo resumir para simplificar. E precisa do valor de D e precisa do valor né, do argumento em D e do argumento em C. Como a gente já pulou para cá, né, não tinha argumento, então veio para cá. Qual é o valor de D? Provavelmente é zero, mas não é definido. Né? C, sim, C tem aquele endereço, né, que é zero. Né? Então, mas ele não dá para escrever o que existe em zero, né? É um pouco tá estranho, né? Na verdade, não há nada para escrever, por isso que acontece isso. Então, não é uma solução. E vamos tentar colocar um argumento, então. Antes de desistir. A mesma coisa. Tá?
porque ele não entra nesse laço para comparar os bytes naquele eventual endereço com o caractere nulo. Então, não funciona. Tá. Caramba, então não funciona aqui. E também aqui também não funciona porque dentro do laço o redirecionamento é para um rótulo fim. Então essa linha é simplesmente ignorada. Ela pode até não existir aí. Tá. Bom, aí tem uma primeira coisa que a gente tem que fazer. Diferenciar o destino quando o endereço for zero, né, que seria o fim, do destino de saída do laço ou de término do laço. Acho que vale a pena fazer isso. Olha, então, por exemplo, o laço é chars, né? Para que antes de chegar aqui nesse rótulo, para que a saída do laço não seja fim, vamos criar um outro rótulo que seria esse, olha. Aí sim, ó, aí depois do fim do laço, que é a linha 15, a gente colocaria um rótulo fim chars. Pronto. Agora sim. Né? Agora essa linha ela é atingida. Correto? Por quê? Veja, quando a única forma de sair do laço é pular, né, condicionalmente, né, nessa situação aqui, olha, de encontrar o caractere nulo, viria para cá. E aí sim a escrita. Então, vamos ver se funciona. Vamos salvar? E vamos limpar a nossa tela. Vamos montar. Vamos link editar e vamos rodar. Primeiro, sem nenhum argumento. Vamos ver o que acontece. Não acontece nada. Claro, né? Porque valeu essa primeira comparação, o programa foi para o final e pronto, saiu. Perfeito, está tudo bem. E colocando um argumento. Vamos lá, Jesus. Também não aconteceu nada. Epa, e agora, gente? Tá. Agora nós temos que prestar bastante atenção. Lembra, quando a chamada da script estava dentro do laço, tá? De fato, havia a escrita do caractere sendo comparado, que no caso era diferente do nulo, né? Porque era J, né? Na primeira volta, né? Aqui, ó, no laço. Primeiro que essa situação não ocorre porque agora tem argumento. Perfeito. Aí ele coloca em EDX 1, né? Que é um caractere. Vai lá, o que tem em ECX? O J. Né? Comparou com nulo, não é nulo. Então, ele não pula para essa situação aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Aí que tá, esse é o problema. Aí ele vai aumentar esse X. Ou seja, o endereço já não está apontando para J, está apontando para E. Muito bem. Aí ele volta lá. Compara E com o nulo. Não é nulo, correto? É a letra E. Então ele, de novo, vai para a próxima posição, que é o S. Compara com o nulo. Não é nulo, vai para a próxima. Chega em U. Tá. Também não é nulo, vai para o próximo. Vai para S. Ok. Depois de novo. Aí sim, ele encontra o nulo e aí pula para cá. Só que quando ele vai escrever, o endereço, o que tem naquele endereço? Tem o caractere nulo.
Então, não tem nada para escrever. O nulo ele é invisível, né? Não dá para escrever o nulo. E é por isso que não acontece nada aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Veja, na verdade, o ECX, o endereço inicial, teria que ser preservado. A posição aqui, né? Essa posição de memória teria que ser preservada. Tá? E aí a gente tem algumas formas de preservar. Eu vou até colocar. Deixa eu ver onde a gente colocaria aqui. Vamos colocar nessa linha, por enquanto, como comentário. Tem duas formas. Ou eu faço uso a pilha, salvando lá o endereço ECX, talvez até na linha anterior, né? Quer ver? Deixa eu. Aqui, ó. Ou antes de entrar no laço, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Tá? Ou a gente salva esse endereço. Por que a gente tem que salvar? Para que ele não fique aumentando. Né? Eu quero ele fixo. Na verdade, assim, se eu salvar na pilha, eu posso aumentar. É por isso. Tá. Ou a outra forma, claro que depois do push eu faria o pop para retornar. Eu vou até pôr aqui do lado, pop ECX, para depois escrever. Entende? A origem, né, o ponto inicial da string, ele não pode mudar. Agora não pode mais mudar. Quando eu vou imprimir fora do laço. Né? Bom, e a outra alternativa seria se eu colocasse em outro registrador, por exemplo, o ESI, eu guardasse lá o valor de EX. Aí é a mesma coisa, mas na frente eu teria que fazer o inverso, né? Eu colocaria o que eu salvei novamente lá em EAX. Tá, mas a gente não. Vamos fazer de uma forma mais simples aqui. Né? Então é o seguinte, a gente vai. A gente vai fazer uma forma de não ter que aumentar esse X aqui. Tá? Tudo bem? Preservar a origem, o endereço da string. Quando eu falo da string, da letra J, do primeiro caractere da string, que no caso que eu informei foi J, né? Então, eu não posso ter mais esse incremento. E se eu incrementar EDX? Veja, o EDX agora pode ser um contador de caracteres. Né? Lembra, aqui ele está fixo em 1, sempre 1. Mas veja, vamos lá, no caso, nesse meu exemplo, Jesus, aí são 5, né? J-E-S-U-S, 5 caracteres. Como se fosse Maria também, M-A-R-I-A, 5. Antes de imprimir, se eu falasse, olha, imprima os 5 caracteres, daria certo. Né? Primeiro, que eu preservei. Agora eu não estou mais aumentando esse X, né? Eu não estou mais mudando o endereço está fixo lá, está em J, ou está em M de Maria, ou J de Jesus. E o meu contador, quando chegasse na hora o meu EDX, né, na condição de contador, quando chegasse na hora de escrever, o valor dele seria 5 e não 1. Então peraí, então vamos lá. Inc EDX. E aqui tem um detalhe, né? Eu tenho que comparar. Eu não posso deixar só assim, porque senão ele vai ficar sempre comparando lá o J com o 0. Não, ele tem que comparar o J, o E, o S. Na verdade, essas posições de memória ele tem que verificar o conteúdo. Então o que eu faço aqui? Ó, eu somo EDX.
Agora sim. Só que uma coisa, o primeiro valor então tem que ser zero aqui antes do laço. Tá? Então vamos lá. Tem argumento. Tá, então não pula para o final. Perfeito. Aí coloca zero em EDX. Aí vamos entrar no loop. Compara ECX mais zero, ou seja, o que tem lá em ECX? Né? Que se eu informei Maria é M, e se eu informei Jesus é J. Tá. Não é o nulo? Não. Então ele incrementa. Aí ele vai para a segunda letra. Entendeu? Ele vai. É um contador de letras. Né? Ele só vai parar quando. Não vai ter o incremento quando encontrar um nulo. Porque daí ele já vai pular para essa posição. Perfeito. Aí eu vou ter o número de caracteres, né? No caso 5 para Jesus ou para Maria, e o endereço ele ficou fixo, ele não sofreu variação. Vamos salvar? E vamos salvar como B, então. Olha, file, save as B. E vamos ver se funciona. Vamos torcer aí para... Tá? Agora a letra B, né? Vamos link editar. Tá? Agora temos o objeto, né? Olha ele aqui, ó. Tá? E finalmente temos o executável. Tá? Então vamos rodar o executável. Primeiro sem nada. Perfeito. Claro, é o esperar. Que ele pula para essa posição e aciona, pede aí, ei kernel, vamos sair fora, né? Informa o número da syscall de saída, o status, né? Como é que era mesmo para ver o status de saída? Ah lá, é zero, tá? Esse valor zero. Tá, muito bem. E agora vamos rodar, agora é a hora do vamos ver. Ah, que sorte, deu sorte, olha, deu certinho, ó, tá? Ah, e se fosse Maria? Perfeito. Tá? Então a gente resolveu o problema como? EDX não é sempre 1 agora, ele é um contador, vai de 0 até o número de caracteres da string, né? que é o argumento informado. Esse X fica fixo lá no comecinho, né? Onde está o primeiro caractere da string, o primeiro caractere do argumento. E pronto. Né? E aí eu chamo a rotina, né? A syscall de escrita, apenas no final. Né? Olha que importante. E também ficou muito claro, né? O que os destinos dos saltos condicionais. Né? Fim, nesse caso, e dentro do laço, esse aqui, ó, que é diferente. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida a gente volta a falar e na continuação teremos mais diversão. Um abraço e até a próxima.